Livro de Macabeus, parte 4. Feitos de Judas fora da Judeia. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias da dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria e regozijo. Na mesma época, cercaram o Monte Sião com uma alta muralha com fortes torres, para que não fosse mais possível as nações pisá-la aos pés como outrora. Judas pôs ali tropas para guardá-la e fortificou também Betsur para protegê-la, a fim de que o povo tivesse uma muralha na direção da Idumeia. Ora, ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo, os povos circunvizinhos encolerizaram-se muito e, tomada a resolução de exterminar toda a raça de Jacó que viviam entre eles, puseram-se a matá-los e a persegui-los. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia, junto de Acrabatena, infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e apoderou-se de seus despojos. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Beã, armadilha e perigo para o seu povo, por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Foram rechaçados em suas torres, onde ele os sitiou e os exterminou, queimando as torres com todos os que ali se achavam. Em seguida atacou os amonitas, entre os quais ele descobriu um forte exército e numeroso povo, sob a chefia de Timóteo. Travou com eles numerosos combates e os aniquilou por completo. Apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrebaldes e voltou depois à Judeia. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas que habitavam em seu território com a intenção de exterminá-los, mas estes se refugiaram no forte de Datema. Dali enviaram uma mensagem a Judas e a seus irmãos, nestes termos: as nações que nos cercam se uniram contra nós e querem exterminar-nos. Prepararam-nos para vir tomar a fortaleza em que nos achamos refugiados. É Timóteo quem comanda suas tropas. Vinde, pois, agora nos livrar de suas mãos, porque muitos dos nossos foram mortos. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobias, levaram consigo suas mulheres, seus filhos e seus bens, e mataram lá perto de 100.000 homens. Quando ainda se estava lendo esta carta, eis que chegam outros mensageiros da Galileia, com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas, dizendo: congregaram-se contra nós nações de Ptolomaida, de Tiro e de Sidônia, e de toda a Galileia das nações, para nos destruir inteiramente. Logo que Judas e o povo souberam da situação, organizaram uma grande assembleia para deliberar sobre o que deviam fazer em favor dos irmãos atacados e provados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe alguns homens e põe-te a caminho, para livrar teus irmãos da Galileia, Jonatas, meu irmão, e eu iremos à terra de Galaade. Para guardar a Judeia, deixou ali José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo, à frente do restante do exército, com esta ordem: governai este povo, e até nossa volta evitai toda luta contra os gentios. A Simão foram dados 3.000 homens para se dirigir à Galileia, e a Judas 8.000 para ocupar a terra de Galaade. Simão tomou, portanto, o caminho da Galileia e travou muitos combates, esmagando diante de si as nações, as quais perseguiu até as portas de Ptolomaida. Perto de 3.000 gentios caíram, e ele se apoderou de seus despojos.
Com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judeia os judeus que se achavam na Galileia e Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo o que eles possuíam. Por seu lado, Judas Macabeu e seu irmão Jonatas atravessaram o Jordão e marcharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus, os quais se aproximaram deles pacificamente e lhe contaram tudo aquilo que tinha acontecido a seus irmãos em Galaade, dizendo que muitos dentre eles haviam sido encerrados em Bozora e em Bozor, em Alimas, em Casfo, em Macede e em Carnaim, todas elas cidades grandes e fortificadas. Eles estão também reunidos, acrescentaram eles, nas outras cidades de Galaade. Seus inimigos se preparam para atacar amanhã suas fortificações, apoderar-se deles e exterminá-los num só dia. Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar Bozora de improviso. Tomou a cidade, mandou passar a fio de espada todos os homens, apoderou-se dos espólios e incendiou a cidade. Na mesma noite partiu e atacou a fortaleza. No entanto, ao romper do dia, seus homens, erguendo os olhos, viram uma multidão incalculável carregando escadas e máquinas para escalar de assalto a fortaleza. Era o ataque aos sitiados. Enquanto a cidade erguia um clamor, misturando ao som das trombetas e um ruído formidável, viu Judas que o ataque se travava e disse aos seus homens: Pelejai hoje por vossos irmãos. Separou-os em 3 batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo, tocando as trombetas e erguendo preces em alta voz. O exército de Timóteo conheceu que era Macabeu e fugiu diante dele. Sofreu uma grande derrota e tombaram neste dia 8.000 homens. Judas voltou-se em seguida para Alimas, atacou-a e conquistou-a de assalto. Matou todos os homens, tomou seus despojos e incendiou-a. Dali continuou e apoderou-se de Casfo, de Macede, de Bozor e das outras cidades de Galaade. Depois de tudo o que temos acabado de dizer, Timóteo reuniu um novo exército, acampou do outro lado da corrente, defronte de Rafon. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e trouxeram-lhe a notícia. Todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós, formando um poderoso exército. Tomaram em seu auxílio mercenários árabes e se estabeleceram do outro lado do rio, prontos a atravessá-lo para vir atacar-te. Judas foi então contra ele. Ao chegar, Judas com suas tropas à torrente, disse Timóteo por sua vez aos oficiais de seu exército: Se ele atravessar primeiro a torrente contra nós, não lhe poderemos resistir, porque terá vantagem sobre nós. Mas se ele temer passar e acampar do outro lado do rio, atravessaremos e teremos vantagem sobre ele. Ora, logo que chegaram à torrente, Judas dispôs ao longo do rio os escribas do povo com a seguinte ordem: Não deixeis ninguém se instalar por aqui, mas venham todos ao combate. E foi ele o primeiro a se arrojar, e todo o povo o seguiu. Os gentios foram derrotados diante de seus olhos, lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus, porém, apoderaram-se da cidade e incendiaram o templo com todos aqueles que lá se achavam. Carnaim foi assolada e ninguém pôde mais resistir a Judas. Este reuniu então todos os judeus da terra do Galaade, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá.
Caminharam até Efron, cidade grande e bem fortificada, que se achava no caminho. Não se podia contorná-la nem pela direita nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiros com palavras de paz. Atravessaremos vossa terra para irmos à nossa. Ninguém vos molestará. Apenas queremos passar. Mas eles não lhes quiseram abrir o acesso. Então Judas ordenou que cada um em seu posto se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois. Durante todo o dia e toda a noite a cidade foi atacada até cair em suas mãos. Passaram a fio de espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima de seus cadáveres. Depois a caravana passou o Jordão para chegar à grande planície, em frente a Betsan. Em caminho, Judas não cessava de ajuntar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegassem à terra de Judá. Escalaram o monte Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz, sem que nenhum deles tivesse sucumbido. Ora, enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas e seu irmão Simão na Galileia diante de Ptolomaida, José, filho de Zacarias e Azarias, à frente de suas tropas, souberam que seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também célebres nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças que eles tinham consigo e marcharam contra Jamina. Mas Górgias saiu da cidade com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras da Judeia. Pereceram nesse dia cerca de 2.000 homens de Israel e foi grande a derrota do povo. Isso porque não ouviram Judas, supondo que mostrariam seu valor, mas não pertenciam à raça destes homens, a quem era dado salvar Israel. O valente Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde se ouviam seus nomes. Vinham em grande número para aclamá-los. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam no sul. Abateu Hebrom e seus arrabaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Naquele dia, pereceram alguns sacerdotes no combate por terem querido mostrar sua valentia, saindo imprudentemente para travarem combate. Judas voltou para Azoto, na terra dos estrangeiros, derrubou seus altares, queimou seus ídolos, sujeitou suas cidades à pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá.